Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Irmãos, esse mês nós estamos... Vai colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, senão eu vou acabar com a minha voz em 5 minutos. Esse mês nós estamos falando muito a respeito de igreja, né? A importância da igreja. E a gente tem... Não, pode baixar agora, você subiu muito. E a gente tem conversado um pouquinho a respeito do que é a igreja. E entendido um pouquinho do que nós, como igrejas de Jesus Cristo, podemos ser relevantes nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu estava lendo esse texto, e essa semana eu compartilhei bastante esse texto em alguns lugares que eu passei. E é impressionante como a dinâmica que Deus trabalha, como a dinâmica que Deus faz, como Ele nos ensina, é de uma maneira muito especial, muito peculiar. Porque a didática de Jesus, ela sempre tem duas coisas envolvidas. Ela sempre tem um ensino, mas ela sempre tem um milagre. As duas coisas, elas andam juntas, né? Ora, Jesus chamava a atenção pelos milagres e ensinava. Ora, Jesus ensinava, chamava a atenção pelo ensino e fazia um milagre. Então é uma didática interessante. Eu imagino que aquelas pessoas, depois daquele dia que se encontraram com Jesus, elas voltavam para suas casas com pelo menos 2 coisas no seu coração. A primeira coisa era: que milagre maravilhoso, você viu o que Jesus fez hoje? E no mínimo isso fica gravado na sua mente. Todos nós temos uma memória afetiva de algo que nós vimos, que nós presenciamos. E ao mesmo tempo dizia: você viu o que ele ensinou depois daquele milagre? Ou então as pessoas diziam: caramba, você viu como Jesus começou a ensinar um princípio, ensinar, e de repente ele faz uma coisa incrível, impressionante.
Aqui parece que Jesus está nos ensinando algumas coisas. E ele ensina, e ele conversa com aquelas pessoas e nos deixa um ensino, mas ao mesmo tempo ele faz um grande milagre. Se a gente for olhar o quadro com carinho, a gente vai perceber que Jesus estava ensinando as pessoas, falando, pregando a mensagem, ensinando as pessoas numa praia. E o que aconteceu? As pessoas começaram a apertar ele. Não sei se de repente as pessoas começaram a dizer assim, não estou te escutando direito. Vamos chegar mais perto. Ele disse, não, mas eu também não estou, vamos chegar mais perto. Eu também não estou, vamos chegar mais perto. Foi apertando ele. E chegou numa posição que não tinha mais o que fazer. Então ele olha para dentro do lago, ele olha para dentro do mar, e ele vê 2 barcos. E ele chama os 2 barcos. Vem cá. Aí os 2 barcos vêm, ele sobe no barco, e ele começa a ensinar de dentro do barco. Interessante, né? Aqueles homens que estavam no barco ainda não eram os apóstolos. Jesus ainda não havia escolhido. Com certeza eles já conheciam Jesus, eles já andavam com Jesus. Mas eles emprestam o seu barco para Jesus subir no barco e pregar a palavra de Deus. E ele prega. Devia ser uma mensagem maravilhosa, bem melhor que a minha. Mas quando ele termina a mensagem, ele olha para os barqueiros e ele diz o seguinte: lança a rede. Irmão, se tem uma coisa que pescador sabe, é onde tem peixe. Pescador de verdade, não eu, né? Pescador de verdade. Parece que o pescador ele tem o comprovante de residência do peixe. É impressionante o negócio. Você está dentro do barco, ele vai, anda, daqui a pouco ele para no lugar e diz, joga aí. Aí você joga, ué, ele tem o comprovante de residência do peixe. Então, aquele pescador, o Pedro, que sabia muito bem da arte de pescar, chega e diz assim, Senhor, a gente já pescou a noite inteira. E a gente não pegou nada. Mas o seguinte, já que o senhor está falando, e aí é muito interessante a expressão que o texto diz. Ela diz, sobre esta sua palavra, eu vou lançar a rede. Mas sabe o que é interessante? Porque a curiosidade é uma coisa, uma bênção. Nós não sabemos qual era a palavra. Ninguém escreveu qual que era a palavra. Jesus pode ter dito assim, agora vocês abram a Bíblia em Gênesis capítulo 12, eu vou falar sobre Abraão. Então, a brincadeira, não tinha ainda os números, né? Ou ele falou, de repente, agora vocês vão abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 1, nós vamos falar sobre Moisés. Ou então, olha, vamos abrir o texto em 1 Samuel e nós vamos falar sobre Davi. Não diz o que ele pregou. Só diz que ele pregou. Então a didática de Jesus é muito interessante. Porque quando a gente vê o milagre, quando a gente vê Deus fazendo um milagre, porque quando eles jogam a rede, a Bíblia diz que grandes peixes vieram nessa pesca. E essa pesca foi tão impressionante que eles tiveram que chamar o outro barco.
Ei, vem cá. Está arrebentando a rede aqui. E se eu colocar mais peixe dentro do barco, corre o risco do barco ir a pique. Então vem aqui, vamos dividir os peixes. Porque tem duas coisas que eu posso entender como princípios para as nossas vidas aqui nessa noite. Primeiro, que as palavras de Jesus, elas mudam a nossa história. As palavras de Jesus mudam o quadro. As palavras de Jesus transformam situações. Não importa qual seja, não importa o que esteja acontecendo, a única coisa que nós precisamos para toda a situação da nossa vida é uma palavra de Jesus. Às vezes nós estamos procurando um monte de coisas, um monte de palavras, um monte de pessoas que talvez confirmem aquilo que nós queremos que confirme para a nossa vida. Às vezes nós estamos esperando alguém dizer para nós o que nós devemos fazer. Mas esse texto nos ensina que a palavra de Jesus muda o quadro da nossa vida. Por isso eu e você precisamos procurar as palavras de Jesus que mudam a nossa história. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que atitudes em cima da palavra de Jesus mudam a nossa vida. Se eu e você recebermos a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, mas se eu e você não fizermos nada em relação à palavra que Jesus está nos dando, nada vai acontecer. É muito interessante que esse texto, ele deixa algumas coisas impressionantes. Primeiro, milagre somente Deus pode fazer. Né? Porque eu não acredito que o problema daqueles homens era imperícia, era incompetência. Eu só posso acreditar que aqueles grandes peixes vieram porque o milagre aconteceu. E milagre não tem explicação. Não tenta achar explicação para milagre. Você não vai conseguir. Ah, não, mas é porque aconteceu assim, assado. Não tenta achar. Você que é pragmático, você que tem uma cabeça mais da terra, assim, que números, né? Você vê tudo através de números, né? Milagre não tem explicação. E milagre, eu e você não podemos criar. Nenhum tipo de milagre. Vamos criar uma formiga. Vamos criar uma formiga. Não conseguimos criar uma formiga. O bichinho daquele tamanhozinho. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus. Isso a gente tem que entender e ponto final. Então diga assim, só Deus faz milagre. Não adianta você acreditar em A, B, C, não, é só Deus. O milagre que você precisa é só Deus que pode fazer. Agora,
O que eu queria trazer como palavra para nós é o seguinte: é como que a gente se prepara para o milagre. É como que a gente administra o milagre. É o que nós precisamos ter para que os milagres aconteçam. E aqui, o milagre foi o quê? Uma pesca de quê? De urubu? Quem vai pescar o quê? Peixe. Então, se eles precisavam de um milagre de peixe, de ganhar ou de pescar muitos peixes, eles precisavam primeiro de um barco. Você tem que entender que para que um milagre aconteça, você precisa ter um barco. O barco fala de estrutura. Estrutura da minha vida, estrutura da sua vida, as estruturas da vida. É um barco. A sua família é um barco. A sua empresa é um barco. O seu trabalho é um barco. O seu estudo é um barco. Os seus sonhos é um barco. O seu ministério é um barco. Para que o milagre aconteça, você precisa ter o barco. Você precisa entender onde você está. Você precisa entender que você vai ter que cuidar do barco. Quando Pedro viu que o barco ia afundar, ele chama outro para dividir o peso dos peixes. Você é um barco. Eu e você precisamos aprender a cuidar das coisas que Deus está nos dando para realizar o milagre. O que você está fazendo com o barco da sua vida? Sua vida tem leme? Ou você é um barco à deriva? Você sabe o que é um barco à deriva? O barco à deriva, ele bate na pedra, ele bate na rocha, ele bate e ele se arrebenta. Que direção você está indo com o seu barco? Olha, gente, Pedro, João, Tiago, André, os 4 que estão aqui nesse texto, eles sabiam pescar. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam para que servia aquele barco. O que você está fazendo com a sua vida? Você precisa entender que Deus te deu um barco para você cuidar. Um barco que você tem que tomar decisões. Que você tem que ir na direção correta. Que você tem que ficar atento quando tem pedras. Que você tem que ficar atento quando tem bancos de areia. Que você tem que ficar atento quando tem outro barco. Uma vez a gente estava pescando lá em Barra de São Francisco, ali perto daquele porto que tem ali do lado de cá, é Barra do Saí, né? E a gente estava lá com o barqueiro, lá com o pelotão, e ele, né? E eu olhei assim, e tinha um farol enorme na frente. Eu disse: a gente está indo em direção para aquele farol. E o farol foi ficando grandão, Esse farol está crescendo demais. Eu pensei assim: será que ele não vai desviar do farol, não? Aí a gente chama ele de Big Z, eu virei para trás e falei assim: Big Z, você está vendo esse farol? Ele disse: não. Aí ele desviou. A gente ia virar comida de baiacu e de
siri. O que você está fazendo com o teu barco? Como é que Deus vai dar milagres na sua vida se você não está cuidando do barco que Deus te deu, que é a sua vida? Segunda coisa, precisava ter um barco e precisava ter rede. Você vai pescar, você tem que ter rede. Porque como é que eles iam pescar os peixes se não tivesse rede? Eu não sei se você já foi a algum lugar, atravessou ferry boat, alguma situação dessa, que você olhou assim os peixes, aí você fica imaginando, olha ali os peixes, parece tão fácil, né? Olha ali os peixes, é só pegar, não é só pegar. Tem uma rede. Às vezes Deus quer trazer bênçãos na sua vida, mas Ele não pode trazer porque você não tem como pegar a bênção. Você não vai saber o que fazer com ela. As redes, elas falam de princípios. O que segura o milagre na nossa vida são os princípios. O que eu vou fazer com o que Deus está me dando? As orações que você faz para um milagre na área A, na área B, na área C, na área D, elas precisam ser baseadas em princípios da palavra. São os princípios que seguram os peixes. É a rede que segura os peixes. Quando eu quebro os princípios de Deus, eu impeço o agir de Deus. Existem princípios para muitas áreas da minha vida e da sua vida. Muitos princípios. Todos eles estão escritos na palavra de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Só que você precisa garimpar os princípios. Já viram alguém garimpando ouro? Pega aquela terra, né, e chacoalha naquele negócio redondo lá, e chacoalha. Aí olha, sai lá uma pedrinha, ele separa, fica todo feliz. Ali tem mais, aí ele vai lá, rebola chuchu, até sair mais um ouro. Princípios da palavra de Deus, eles precisam serem garimpados. Eu estava conversando com os irmãos hoje de manhã, falando, né, nós vamos fazer o seminário de finanças, agora sábado. Por que nós estamos fazendo o seminário de finanças? Porque eu e você, às vezes, olhamos e dizemos, mas onde é que estão os princípios de finanças na Bíblia? Onde é que está? Como é que faz? O que é? Como é que a Bíblia ensina a respeito de dinheiro? Como é que a Bíblia ensina a respeito de bens? O que a Bíblia nos ensina a respeito de resolver os problemas das dívidas? Como é que a Bíblia ensina? Onde é que está? Eu não sei, pastor. Então aí a gente contrata uns garimpeiros. A gente chega, prepara um material de princípios de finanças para a igreja de Jesus Cristo aprender como é finanças no reino de Deus. Entenderam? Por isso que a gente faz o seminário de finanças. Como é que é os princípios para cuidar de filho? Como é que faz? Como é que não faz? E como é que é? E como é que a gente ensina o filho a andar no caminho do Senhor? E quando que ele aprende? A partir de que idade? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí a gente não acha, que a gente não tem, aí a gente chama os cutuquentos, garimpeiro. Aí tem uma série de 3 meses de curso de como criar filhos à maneira de Deus.
Porque está aqui. O milagre é o filho. A rede é o princípio da criação. Pegaram? O milagre são as finanças. Meu irmão, você está empregado, ganhando lá teu salário, isso é milagre, irmão. Isso é bênção. O que fazer com essa bênção que vem? Princípios. O milagre é o casamento. A rede é o princípio de como viver dentro de um casamento à maneira de Deus. São princípios. E nós vamos aprender, nós vamos crescer muito mais. A gente tem aqui os juniores, estava ali, né? Peguei um pedacinho ali do culto deles. E aí eles estão ali sentadinhos ouvindo a respeito de quem é Deus, os nomes de Deus e tal. O que é isso? Estamos ensinando princípios. Para quê? Para que essas crianças que já são um milagre sejam mais milagre ainda. Porque se a gente não ensiná-los o caminho que eles devem andar, o mundo e o diabo vai engolir eles. Se você pudesse retornar na sua história e tomar decisões diferentes na sua história, quantas coisas você não teria sofrido se você conhecesse os princípios da palavra de Deus? É a rede. O terceiro aspecto importante que cabe a nós é a obediência. Pedro diz: sobre essa palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia não diz o que a palavra era, mas eu imagino. Deixa eu imaginar, gente. Me deixa ser feliz. Mas com certeza Jesus está falando sobre fé. Com certeza Jesus estava falando sobre como é o reino de Deus. Como as coisas funcionam no reino de Deus. Como a matemática de Deus é diferente. A matemática do reino de Deus funciona de maneira diferente. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Como é importante ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, firmado naquilo que Deus está falando. Porque o elemento importante que Pedro usa aqui, primeiro ele diz: Senhor, nós estamos cansados. Na lógica natural, na terra aqui, a gente já esgotou os limites. A gente já esgotou as possibilidades. Já fomos em todos os pesqueiros. Eu já fui pescar num dia que não deu peixe nenhum. Você imagina você ficar de 8 da manhã às 5 horas da tarde num pesqueiro, em vários pesqueiros, e não pegar um peixe. Que desanimador. Você não quer? Que hora eu quero ir embora, meu. O café já está frio, a comida está chata, só lanche, pão com mortadela, não aguento mais, quero ir embora. Mas aqueles homens estavam ali naquele barco, que eles emprestaram para Jesus pregar a palavra, para os outros homens que estavam na terra. Mas eles perceberam: peraí, o que esse homem está falando? O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo que a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Ele está dizendo que quando Deus estabelece uma palavra, eu só preciso obedecer essa palavra que as coisas acontecem. Que incrível!
E aí Jesus chega e diz assim, então agora é o seguinte, aí vira para eles, né? Esquece o povo da praia. E vira para eles. E diz assim, jogue a rede. E eles lançam a rede. E você já deve ter visto alguém pescando de rede, é um trabalho bem pesado. Um trabalho bem difícil. Eles começaram a puxar a rede. E vem peixe. E vem peixe. E eles perceberam, peraí, nós vamos afundar. Chama o outro. Aí o outro vem, pega um pouco aí, puxa aí. Tal. E de repente eles olham para Jesus e dizem, isso funciona. Quando Ele diz, as coisas acontecem. E a Bíblia diz, pensa comigo, usa a sua imaginação. Imagina que vocês são o povo. Vamos pegar um alto aqui, vem aqui, Mateus. Quem é mais alto, você ou o Tiago? Então vem aqui, Tiago. Se deu bem, hein? Imagina aqui comigo. Você vai ser o Jesus, tá? Subiu de cargo, hein? Ele é Jesus. Fica só um pouquinho, um passinho para trás. Isso. Eu sou o discípulo, um dos dois aqui que está puxando os peixes. E aqui está o barco. Vocês sabem como que é um barco, né? Você tem que desenhar o barquinho aqui também não, né? E eu estou aqui puxando as redes. De repente eles percebem. Olham para Jesus, olham para os peixes. O que esse homem fala acontece, é isso? Quando ele diz o milagre é liberado, olha o que está acontecendo aqui. E a Bíblia diz, pode ler, está escrito lá que eles se ajoelham. Jesus fica em pé, Jesus. Eles se ajoelham. Quem que a multidão vê? Quem que a multidão vê? Jesus. Eles se prostram diante de Jesus e percebe que quando o que Jesus fala, obrigado, mano, Tiago, sempre confundo os dois. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. Mas quando aqueles homens se ajoelham, as pessoas lá da praia olham e dizem assim, o que ele diz é a verdade. E o milagre, a glória de Jesus, ele não divide com ninguém. O barco era de Pedro, a rede era de Pedro, mas o milagre é de Jesus. A vida é sua. Os princípios é você que vai viver, mas quem vai fazer o milagre na sua vida é Jesus de Nazaré. Em cima de uma palavra de obediência. Eu não tenho mais nada para falar para vocês. Eu só queria que você levasse isso nessa noite no seu coração. Cuida do barco que Jesus te deu. Você está achando que você faz com ele o que você quiser? Não faça isso. Cuida do barquinho. Não tem problema, viu, irmãs? Pode passar uma tintinha, né? Não tem problema, né? Passa uma tintinha. Pode ficar bonitinho, né? Bem rebocadinho, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha 2 barcos. E uma das coisas que eu adorava aqueles barcos eram muito mais legais do que carro, do que qualquer coisa. E eu gostava quando a gente ia arrumar o barco, pintar o barco.
calafetar o barco e fazer as coisas no barco. Eu adorava. Então não tem problema. Cuidar do barco também é cuidar da lataria dele, né? Deixar ele bonitinho. Mas cuida da sua vida. Cuide para onde ela está indo. Veja as pedras. Olhe para o farol de Jesus, a direção de Jesus, que é a palavra, a sua palavra. Cuida dos princípios. Se tem áreas na sua vida que você não sabe o que fazer, busca ajuda. Quando eles não souberam o que fazer, eles dizem: ei, galera, vem. Aí você não sabe o que fazer, você fica lá. Quero. Busca ajuda. Meu barquinho está indo a pique. Vem me ajudar. E obedeça aquilo que Jesus está te dizendo.